vou começar por aqui falando sobre ele, mercado financeiro, né, minha gente? Que nos odeia, né? A gente já sabe disso. Ou o que é o mercado financeiro? Ele gosta da gente? Não. Né? O mercado financeiro quer mais é que a gente se dane. A gente sabe disso, mas é impressionante como no tipo de questão do Banco Master isso fica extremamente mais escancarado, né? É uma coisa assim que ultrapassa de todos os limites. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir quebrar o firewall, acho que não. Vamos do jeito que tá mesmo, e aí depois eu vejo o que eu faço. Bom, mercado financeiro nem disfarça mais o seu ódio aos pobres. Então, ele fala por aqui, deixa eu só tirar, não exibir mais esse anúncio fixo muitas vezes isso, tchau. Ele é o BEP Damasco, tá? Do 247, jornalista, editor do blog do BEP, tá? Não é do PEP, do BEP. Que tipo de gente é essa que, com a geladeira cheia e a vida confortável, torce pelo desemprego e o consequente sofrimento alheio? Questiona o BEP Damasco. Então, ele diz aqui o seguinte: acabo de ler com satisfação que o índice de desemprego do terceiro trimestre apurado pelo IBGE é de 6,4, né? Ele falou ali em 2024 quais eram os índices. O Brasil caminha para até 2026 atingir a condição de pleno emprego, que acontece quando a taxa de desocupação fica abaixo de 5. Mas o que essa ótima notícia representa para o mercado financeiro? Rigorosamente nada. O dólar segue em alta, atingindo sua maior cotação desde 2021, e a Bolsa de Valores opera em queda. Dessa vez, o movimento especulativo, segundo os analistas da mídia hegemônica aqui no Brasil, assumem a condição de porta-voz do rentismo, tem como objetivo pressionar o governo para que anuncie o quanto antes uma política de corte de gastos. Como não produzem sequer um parafuso e estão com as burras cheias de papel de dívida pública do país, bancos, corretoras e fundos de investimento vivem um pesadelo sem fim, que é o temor de que a situação fiscal se deteriore ao ponto do governo ser forçado a um calote. Para esses senhores do dinheiro fácil, juros altos são tão essenciais quanto o oxigênio que respiram, ao mesmo tempo que desprezam variáveis da economia real como a produção, emprego, consumo e desenvolvimento. Desprovidos de convicções democráticas e republicanas, fazem a bolsa operar em alta e o dólar em queda até quando a Constituição da República é violada, como no golpe de Dilma Rousseff, a prisão ilegal de Lula. Aí ele fala aqui no finalzinho, né? Há algumas semanas, em reportagens sobre o crescimento da economia e no nível de emprego, a Globo News entrevistou agentes do mercado e professores ultraliberais, escolhidos a dedo para comentar a conjuntura econômica atual. E pasmem, todos os ouvidos foram unânimes em dizer na maior cara de pau que economia muito aquecida e desemprego em queda são um perigo, pois podem trazer de volta a espiral inflacionária e juros ainda mais altos. Que tipo de gente é essa que, com a geladeira cheia e vida confortável, torce pelo desemprego e o consequente sofrimento alheio? Pois é, está cheia delas na Faria Lima e nas editorias de economia da imprensa comercial. E a gente está vendo isso, infelizmente, do pior jeito, né? Porque, querendo ou não, essa questão do Banco Master, ela escancarou muito dessa... Ela está escancarando o quanto o mercado financeiro e a mídia hegemônica estão tentando salvar banqueiro, né? Que é isso que eles estão tentando fazer, gente. Ainda mais com esse burburinho aí, que pelo jeito a Polícia Federal já deflagrou que o Daniel Vorcaro, ele realmente foi o mandante desses influenciadores que estavam atuando aí para defender o Banco Master e atacar o Banco Central do Brasil, mas eu acho importante a gente dizer o seguinte, né? O quanto o mercado não se preocupa e não vai se preocupar e não interessa, porque é exatamente como ele falou aqui, o autor do artigo, porque as geladeiras estão cheias, é muito fácil você dizer que gasta-se muito com Bolsa Família e que quem recebe do Bolsa Família não quer trabalhar. Porque a escola particular dos seus filhos de R$3.000, R$5.000 está paga.
a sua SUV está parada lá na garagem, os seus impostos estão pagos. Por quê? Porque você é um executivo do mercado financeiro e quanto mais aquecido tiver o mercado financeiro, mais a sua empresa estiver faturando, melhor é e menos deverá se investir em políticas públicas, inclusive. Porque, afinal de contas, você não utiliza o SUS, não é mesmo? Você não utiliza o postinho, você não utiliza a escola pública, você não utiliza nada disso. Então, para que investir nisso? Já que é ruim, para quê? Não é mesmo? Então, o artigo ele critica esse comportamento do mercado financeiro que ignora os avanços concretos da economia, como a queda histórica do desemprego e reage negativamente, mesmo diante de bons indicadores sociais. Para o autor, a alta do dólar e a queda da bolsa refletem um movimento especulativo com o objetivo de pressionar o governo a adotar corte de gastos, independentemente dos impactos sociais. Segundo o texto, o mercado financeiro atua de forma antipovo e antinacional, priorizando juros altos e rentismo, desprezando emprego, renda e desenvolvimento. O autor aponta a falta de empatia, a defesa aberta da retirada dos direitos sociais e até apoios a rupturas democráticas, concluindo que há um ódio explícito aos pobres e a redução da desigualdade. E é o que eu falo para vocês, brasileiro não gosta de justiça social, brasileiro gosta de fazer caridade no final do ano, para fazer kit para a criancinha da creche, para o órfão, para ele se sentir bem. Brasileiro não quer sentar ao lado da sua empregada quando estiver viajando de avião para os Estados Unidos. Não quer, não adianta. E aqui, né, o desemprego caiu, né, a gente já sabe disso, inclusive aqui atingindo níveis de 10, 15 anos atrás, né, e caminhando para o pleno emprego, o mercado financeiro ignorou esse dado, vem ignorando esse dado. Aí o que acontece? O mercado fala, vocês já devem ter escutado isso o tempo todo, que o Brasil está quebrando. Por quê? Porque o Lula fez a redução do recolhimento do IR, também tem o Gás do Povo, agora esses programas sociais, então está dizendo que o governo está gastando muito. Vocês já devem ter escutado isso, tenho certeza que vocês já ouviram isso de alguém, que o Brasil está quebrado e que tudo isso está acontecendo porque o Lula quer se perpetuar no poder. E além de tudo, a gente passou por uma tentativa de violação democrática, entendeu? E por isso que a gente tem esses financiadores que estão, inclusive, ligados a esses bancos, a grandes empresários e, por óbvio, ao mercado financeiro. Foi por isso que essas violações democráticas elas tiveram esse financiamento em modo hard, para que as pessoas fossem para Brasília, por exemplo, tentar um golpe de Estado como o do 8 de janeiro, e são essas mesmas pessoas, como o próprio Daniel Vorcaro, sim, que pagou por influencers para fazer a defesa do Banco Master, tá? E caras como ele pagam o tempo todo para disseminar fake news para quê? Para ter um governo que é separatista, que é elitista, que trabalha para o mercado financeiro e que defende o banqueiro. Então, tudo está conectado. A gente não pode ser inocente com relação a isso. E é claro, a mídia hegemônica também defende esse tipo de narrativa pelo mesmo motivo. É um mundo capitalista. Então, os olhos da imprensa hegemônica, eles estão voltados ao dinheiro também. E o que a gente tem que pensar é exatamente isso. Quando você ouvir essa narrativa de que o país está quebrado, lembrem-se, mercado financeiro odeia pobre. Mercado financeiro não quer justiça social. O mercado financeiro, ele quer encher o próprio rabo sem parar o tempo todo. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera.
Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!